Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre reforma política. Em 2015, a Câmara passou uma nova reforma. Dentro dessa reforma, alguns itens modificaram completamente o rumo das próximas eleições de 2016 e provavelmente 2018. O primeiro item é o teto de investimento em campanha. Então, com a reforma, apenas 70% do valor investido na última campanha, da que mais gastou, vai poder ser investido nessa campanha. Então, na prática, se um prefeito gastou declaradamente 10 milhões de reais na sua campanha, e esta foi a campanha mais cara daquela cidade, neste ano o investimento tem que ser limitado a 7 milhões. Isso pode parecer uma coisa boba, né? Afinal são só 30%, mas nós estamos diante de um outro quadro também. Boa parte das campanhas, antigamente, tinha um alto índice de caixa 2. Então, uma campanha que declaradamente custava 10 milhões, na prática custava 15 a 20. Como hoje toda a fiscalização está muito mais próxima, então aquela campanha que foi feita com 15, hoje terá que ser feita com 7. Então isso vai exigir dos candidatos um melhor preparo e um trabalho continuado, não mais só em época eleitoral. O tempo de campanha também ficou menor. Antes tínhamos 60 dias para a campanha, hoje nós temos 45. Então também não é uma redução pequena. Quando você vai ver, você perdeu 1/4 do tempo necessário para uma campanha. 1/4 numa eleição que é decidida dia a dia é muito tempo. Mais uma vez, a gente vai ter que fazer uma mudança no jeito de fazer a campanha. O planejamento passa a ser essencial, principalmente na pré-campanha. A pré-campanha no Brasil sempre foi uma coisa deixada muito aquém do que deveria. Nos Estados Unidos nós temos pré-campanhas de 24 meses. No Brasil sempre foi feito na última hora, ali faltando 30 dias para começar. Agora não. Agora a pré-campanha será ainda mais importante. Fora isso, agora a televisão também ficou menor. Antes nós tínhamos 45 dias para poder ter uma comunicação completa, que agora só restaram 35. 35 dias para você informar o eleitor que aquela candidatura merece o voto dele. Também é uma redução drástica. E se não fosse o suficiente, o tempo dos blocos de televisão também ficou mais apertado. Serão somente blocos de 10 minutos. Um candidato a prefeito, se você for considerar todas as coligações possíveis, né, porque a coligação é a união de mais de um partido para a eleição de um candidato. Então é muito comum você ver um candidato que é de um partido com mais 10 apoiando esse candidato. O tempo da televisão é baseado na quantidade de partidos que você representa. Com um tempo de 10 minutos, imagino que você não deve ter candidaturas com mais de 4 minutos de televisão. Porque imagina, são 10 minutos de limite para todos os candidatos. Que tenham 3 ou 4 candidatos, que é um mínimo em cada cidade, é difícil ter uma cidade que tem menos que 3 candidatos. Quer dizer que cada candidato vai ter, no máximo, entre 3 e 4 minutos. E vão ter vários candidatos que não terão sequer 1 minuto para falar da sua proposta. O que leva um peso ainda maior para a internet. Então, o candidato que tem um tempo muito curto vai ter que ter uma presença digital muito melhor construída e com as propostas detalhadas. Mas isso não quer dizer que ele vai investir menos na comunicação em vídeo. Pelo contrário, né? O fato de você levar o eleitor para a internet não quer dizer abra mão do meio da comunicação, que é o vídeo. O vídeo continua sendo muito importante. Então, você vai ter que fazer o vídeo, mas dessa vez para a web, não mais para a televisão. Uma outra mudança que é importante que você saiba é que o tempo limite para o apoio de um candidato ao outro ficou estipulado em 10%. Eu vou traduzir melhor. Então, nós temos aí um candidato que tenha 3 minutos de tempo de televisão. Então, 3 minutos vezes 60 segundos, nós estamos falando de 180 segundos. Então, se um outro candidato ou se uma outra figura pública estivesse naquele programa eleitoral para pedir voto, ela poderia usar no máximo 10% do tempo. No caso de 3 minutos, 180 segundos, 10% seriam 18 segundos. Então, a gente está diminuindo a possibilidade de ter aquele candidato poste,
que é o outro que elege. Ele aparece e fala, olha, fiz um bom governo e quem vai continuar esse meu bom governo é fulano. Isso não será mais possível, a menos que ele consiga fazer essa mágica de 10% do tempo. Então isso também modifica muito mais e dá peso para a candidatura individual, não mais aquela por indicação. É um grande avanço na reforma. Uma outra mudança também, muito significativa, foi a exclusão da propaganda dos vereadores dos blocos de 10 minutos. Então, antigamente, os vereadores disputavam espaço com os prefeitos. Nós tínhamos prefeitos de segunda, quarta e sexta, no horário eleitoral, e os vereadores de terça e quinta. Então, hoje não mais. Os vereadores terão que ter todos os seus comerciais distribuídos ao longo da programação. O que, na prática, pode ser um grande problema para o vereador, porque ao longo da programação é quando você encontra aqueles comerciais de grandes empresas que são superproduções, que são a nata da publicidade brasileira. Então, de repente, vai ter aquele comercial lindo, inspirador. Logo na sequência, vem um candidato do vereador falando, sou candidato a vereador, meu nome é fulano e eu quero cuidar de tal assunto. Então, existe um choque muito grande entre uma qualidade de uma propaganda e uma qualidade de outra, o que vai acabar prejudicando os candidatos a vereador. Os candidatos a prefeito também serão distribuídos ao longo das inserções, mas esses contam com um aparato muito melhor na hora de gravar os seus vídeos e fazer as suas produções. Vamos para outro item, que é o tempo da pré-campanha. Isso é muito importante. Então, vamos fazer o seguinte. Antigamente, o candidato só podia falar que era candidato a partir do momento da convenção partidária. Era na convenção, que se realiza em média um mês antes do início do processo eleitoral, que o partido define quem será o candidato. A lei mudou nesse caso. A lei ficou muito melhor para aquele candidato que tem o desejo de construir base. Porque como você não podia falar que era candidato, você não tinha como estabelecer um diálogo com a população de longo prazo. Então você era obrigado a usar toda a sua campanha, toda a sua força, apenas no período eleitoral. Porém, eu, se quiser, hoje, neste momento, lançar a minha candidatura a presidente para mais de 2030, eu posso. Você pode. Você pode falar que é candidato, sim, a qualquer tempo, em qualquer canal. A única coisa que você não pode fazer é pedir voto. Então, falar que é candidato, tudo bem. Pedir voto, não. Combinado? Temos também outra mudança, que é o fim das doações corporativas. Então, até a última eleição, as empresas poderiam doar, tinha um certo limite, né, que tem a ver com a quantidade de imposto que paga, e elas poderiam doar, inclusive, para qualquer candidato. A reforma chegou a considerar a continuidade dessa doação corporativa, desde que limitada ao número de candidatos, porque antigamente você também poderia doar para 2 candidatos que eram concorrentes, o que é um problema na hora que você vai contabilizar os apoios. Então, a Comissão de Reforma chegou a cogitar manter a doação corporativa. Mas, diante de tudo que aconteceu no país, decidiu-se por excluir definitivamente a doação corporativa e, a partir de então, só pode haver doações privadas de pessoas físicas. Então, hoje, qualquer candidato que deseja sair e ter a sua candidatura tem 3 fontes de financiamento. O fundo partidário, que é uma distribuição que vem do governo, os seus próprios recursos, que é quando o candidato decide ele mesmo investir na sua campanha, do seu dinheiro de pessoa física, não da sua empresa, e a doação de pessoas físicas que são coletadas através de qualquer plataforma, pode ser uma plataforma até de crowdfunding. Então, isso afunilou muito o investimento da campanha publicitária. Agora as campanhas terão que ser mais baratas para poder atender esse novo requisito da lei. O investimento publicitário sempre foi proibido nas campanhas e isso não mudou, e aí tem um ponto importante para você que mexe com a internet. A proibição do investimento publicitário, na prática, impede qualquer candidato de patrocinar um conteúdo no Facebook ou em qualquer outro meio digital. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que você construa uma base de fãs gigantesca, que você tenha 1 milhão de fãs no Facebook, na hora que você mais precisar dessa base, que você precise fazer a informação chegar até essa base de 1 milhão, você não vai conseguir. Você vai ter ali 5%, 10% talvez, no máximo, de exposição do teu conteúdo. Então, essa é uma coisa muito importante.
Não adianta investir em Facebook e achar que o Facebook vai mobilizar as pessoas. Porque na hora do vamos ver, na hora da eleição, você não pode fazer qualquer tipo de financiamento no Facebook. E o que pode acontecer se você insistir e ultrapassar essa lei? Uma coisa muito simples, chama-se impugnação de mandato, por abuso do poder econômico. Então fica a dica, Facebook é para se relacionar, mas aproveite esse tempo até o início da eleição para tirar a pessoa do Facebook e levá-la para algum lugar que você consiga extrair o nome, o e-mail e o celular dela. É isso que você vai usar. Muito bem, então essas foram as principais mudanças que a nova reforma trouxe. Mas qual que será o impacto dela nas próximas campanhas? E é isso que a gente vai falar na próxima aula.